Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seminário do Centro de Pesquisa e Análises Heráclito. Eu sou o Adriel, sou o diretor de comunicações e eventos científicos do centro. Sou doutorando em neurociências e hoje tenho o prazer de trazer para uma roda de conversa o senhor Celso Ienaga. Ele é engenheiro de produção formado pela Poli USP, com especializações executivas na Wharton School, Harvard Business School, University of Michigan, UC Berkeley, a IESE, Business School da Espanha, e a OTS, no Japão. Atua na intersecção entre estratégia, inovação, transformação e governança. É sócio principal da Dextron Consulting e da DX Capital Advisory Service. Foi sócio e diretor de consultorias internacionais como a Cambridge Family Enterprise Group, EY, ADL, Kepner Trego, bem como CEO de holding de investimentos e executivo de grupos empresariais nacionais e internacionais. É associado ao IBGC desde 2005, já integrou os comitês de estratégia, inovação e mentoria de startups e ministra aulas e palestras sobre direcionamento estratégico, estratégia e inovação, tomada de decisões e uso de inteligência artificial nos conselhos. Nos últimos 15 anos, tem atuado como conselheiro independente em companhia aberta, membro de conselhos consultivos e de comitês de estratégia, investimentos, inovação, novos negócios e transformação digital em diversos setores. Além disso, é investidor e conselheiro de startups e scale-ups baseadas em inteligência artificial e novas tecnologias. Celso, seja muito bem-vindo ao nosso seminário de CEPA. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. E para integrar hoje a nossa roda de conversas e para conduzir também esse seminário, nós estamos com a doutora Miriam Coden, que possui uma sólida formação acadêmica, atualmente doutorando em neurociências, é graduada em filosofia, com mestrado e doutorado em educação e especialização em pedagogia empresarial. Com mais de 25 anos de experiência na modificação de sistemas e comportamentais e 15 anos em desenvolvimento organizacional, atua como conferencista e já assessorou mais de 9.000 pessoas em países como Brasil, Portugal, Espanha e Itália. Ela também possui formação em diversas áreas relacionadas à liderança, desenvolvimento humano, aconselhamento e biologia cultural. O tema do nosso seminário de hoje será o impacto do essencial nas organizações, na economia e no desenvolvimento humano. Miriam, bom dia para você também, e o palco é todo seu e do senhor Celso. Muito grata, Adriel. A primeira coisa que eu quero fazer é agradecer muito o Celso por ter aceitado esse convite, né, feito por mim, feito pelo CEPA. É sempre, Celso, uma grande alegria te escutar. Desde que eu fui tua aluna no IBGC, eu procuro sempre que posso estar, né, conectada e podendo usufruir de toda essa bagagem maravilhosa que tu tens. E quero agradecer muito o CEPA também, Adriel, na tua representação aqui pelo CEPA, por abrir esse espaço, né? É um centro de pesquisa, é algo totalmente científico, mas que está abrindo espaço para esses temas diversos, para a sua comunidade. Então, muito grata também por essa oportunidade de podermos levar temas aí com pessoas tão queridas e especiais como o professor Celso. Muito grata. Muito obrigado também. Bacana estar com todos. Vamos ver se a gente, né, troca várias ideias e, né, vamos ver se a gente faz, né, uma sociedade bacana, né, contribui para todo mundo participar dela, né, e construir esse futuro bacana. Maravilha. Muito bem. Eu gostaria de iniciar essa nossa conversa, Celso, com essa bagagem toda essa experiência que tu tens, eu também sei que tu tens eu vou chamar a palavra paixão pelo essencial, né? A perspectiva do essencial, e esse é o nosso tema de hoje aqui, nesse seminário, né? O que é essencial para as organizações, para a economia, para a humanidade, né? Para o desenvolvimento humano. E é com base nesse tema, então, que eu quero começar a te fazer algumas perguntas, assim, para a gente usufruir um pouco desse conhecimento e essa sabedoria toda que tu carregas. Bom, vamos começar.
Uhum. Quando a gente fala de essencial, pode entrar numa contradição, por vezes, com aquilo. Vou falar um pouco agora das organizações, né? Uhum. Principalmente as organizações que elas estão numa busca mais imediata, assim, pelas questões financeiras, principalmente quando a gente está vivendo uma crise, por exemplo, né? Uhum. E pode ser que essa sobrevivência imediata, ela, de alguma forma, possa invalidar uma sustentabilidade planetária, pode invalidar até mesmo princípios éticos. Uhum. O que tu dirias que seria um critério meta-estratégico que um Uhum. líder ou a liderança deve usar para decidir qual essencial teria que se sacrificar primeiro, se é que precisaria sacrificar algum essencial? Mas o Uhum. que tu dirias? O essencial versus uma crise que a empresa está vivendo, como ela lidar com isso? Bacana, né, Miriam. Eu acho que o ponto, né, quando, né, você colocou, né, e aqui, né, também agradecendo você sobre a questão, né, de trazer esse tema, né, eu acho que nós estamos vivendo realmente um momento muito peculiar, né, na sociedade, no momento da história, né. Acho que nós vivemos nesses primeiros 3 meses, tá, o que a gente não via em décadas, tá. Assim, o filme está correndo numa velocidade, né, que a gente também já, né, imagina, não é possível fazer guerra, fazer todas as coisas, invadir, tirar, né, um presidente de um país, fazer tudo isso, tá? E nós só passamos o primeiro trimestre, tá? Então, assim, é só para deixar em perspectiva, assim, fizemos tudo isso, tá? E passamos o primeiro trimestre. Tá? Então, nós vamos vivendo realmente, né, uma mudança de vários aspectos, né, que, entre aspas, podem parecer o essencial. Então, assim, eu acho que o primeiro aspecto, né, Miriam, nessa questão que você coloca, tá? Eu acho que é interessante colocar a perspectiva que uma crise, tá, não é só no discurso, mas ao acontecer de fato, tá, ele revela a nossa identidade e começa a ajudar a gente a separar o que é realmente essencial daquilo que não é essencial. E aí vem a seguinte questão, tá? O que é que eu posso tirar que eventualmente é reversível e aquilo que eu não posso tirar, tá, nas minhas decisões. Então, se eu tiver que abdicar, tá, o que é que, se eu abdicar agora, mas depois eu posso voltar, esse com certeza não é essencial. Agora, a grande questão é o que é que, do ponto de vista da gente, tá, a gente não aceita cortar, tá, não aceita abrir mão. E esse é uma das coisas que eu tenho visto cada vez mais nas organizações, tá, que talvez neste momento da história elas estão sendo obrigadas a avaliar ou reavaliar, porque muitas vezes as pessoas não estavam pensando nisso. E essa é uma das coisas que me intriga. Tá? Elas não estavam pensando. Mais interessante é ainda, né? Porque assim, tem aqueles quadros, né? Esses são os valores, né? Esse é o nosso propósito, tá? Esses são os nossos princípios. Está ótimo, tá? Na hora do vamos ver, agora que, né? Nós estamos na hora do vamos ver, tá? O que é que ela realmente não abre mão. Tá? E o ponto que eu diria para você, tá, é justamente na hora que tem que tomar a decisão, tá, vou, né, agir de tal forma com as pessoas, com os clientes, né, com os fornecedores, tá? Quem quer que seja, né, mesmo com relação à sociedade, como é que eu vou me posicionar para dizer eu vou ou não agir dessa forma ou daquela forma? Esse é o ponto que eu acho que a gente está chegando. Ou seja, o discurso, na prática, agora chegou o momento. E a gente vai ter que saber, né, se isso é verdade ou não. Eu acho que uma das coisas, tá, interessante, tá, que eu acho que nós estamos vivendo, tá, é o caso, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, nós estamos hoje vendo que a nação que representava, de certa forma, a democracia, as instituições, tá, ela literalmente, tá, através, né, das ações do presidente que está aqui, né, que está agora no poder, né, ela está, né, desmanchando várias daquilo que nos parecia inegociável. Né? Então, assim, neste momento da história, tá, a tomada de decisão, no final do dia, alguém diz assim, olha, eu vou fazer tal coisa, independente do Congresso, independente se é bom para as pessoas, se faz sentido, né,
é assim, alguém está dizendo assim, eu vou passar por cima de todo mundo. Então, este é o momento que a gente está testando se o essencial existe ou não, tá? E ele, na prática, está decidindo apertar um botão e matar a gente, né? Celso, isso que tu trouxesse me fez pensar numa perspectiva que essa pergunta que eu te fiz inicialmente, né, e que tu respondeste, da perspectiva de, primeiro, identificar, as pessoas precisam identificar aquilo que poderia, por exemplo, eu posso tirar nesse momento, não posso tirar nesse momento, e isso seria uma forma das pessoas, do líder, da liderança, né, da autogestão, identificar aquilo que não pode ser sacrificado, né, vou usar essa palavra entre aspas. E esse momento que a humanidade está vivendo, e aí tu bem trouxesse agora no final da tua fala, talvez seja um momento que nos fizesse refletir sobre o que realmente é essencial dentro do nosso sistema, que não é, muitas vezes, não corrobora, não se encontra com todos aqueles quadros na parede, né? Esse é o nosso propósito, esse aqui é o meu propósito, esse aqui é os nossos valores, esse aqui é a nossa... E o quão delicado é isso, né? No momento que tu trazes essa perspectiva de o que eu vou sacrificar? Aquilo que não é essencial. Mas o que é essencial? O que é essencial para mim num momento de crise pode ser uma coisa, e num momento que não é uma crise pode ser outra coisa, né? Exatamente. E a próxima pergunta... Diga. Não, é que justamente esse é o ponto que eu acho que vale a pena a gente refletir nesse momento, né? Agora nós estamos num momento singular, onde a equação nossa, a gente tem que definir exatamente assim. No momento como esse que nos colocamos frente a uma realidade tão desafiadora, agora eu vou saber quem é você, de verdade. Então, aí a próxima pergunta que eu ia te fazer, eu até não sei se eu trago essa pergunta nessa perspectiva agora, porque eu ia te perguntar assim, considerando que o cérebro humano, ele tende a proteger, né, o que já se conhece, o que é conhecido, para evitar gasto de energia, como que as pessoas, por exemplo, numa organização, que tomassem decisões que são cruciais, por exemplo, por vezes, mesmo que parecesse ser essencial, que precisasse permanecer determinado projeto, um produto, né, ou uma crença, um paradigma ali organizacional, um líder, uma líder chegar e dizer, é isto que nós temos que tirar daqui agora, nesse momento. Como os líderes, as líderes poderiam sentir-se assim, como incentivar a alta gestão ou a liderança para que consiga tomar essas decisões que são decisões delicadas. São decisões delicadas. Por exemplo, pode ser que, por vezes, o produto ele seja lucrativo, mas ele, para aquele momento, ele está sendo um obstáculo do que pode chamar, por exemplo, o futuro essencial dessa empresa. Aquilo que, de fato, vai manter essa empresa viva, né? Vai manter essa empresa perene. Como que... E agora eu já nem sei mais se essa pergunta ela é válida, porque dentro do que tu trouxesse inicialmente, se as empresas não conseguem identificar ainda o seu essencial, por vezes elas nem vão pensar, né, que aquela decisão difícil, aquela tomada de decisão difícil de sacar algo, por exemplo, lucrativo do sistema, precisaria de um incentivo, né? Mas eu não sei se tu pode me trazer alguma coisa sobre isso. Então, aí, Miriam, tem uma coisa que é interessante, né? Quando a gente fala da questão do essencial, o que me vem sempre, né, é uma preocupação, né, que começa pela seguinte questão, né? O legado, né? Então, primeira coisa, né, o legado tem um paradoxo, né? Todos os dias, né, eu tomo decisões sobre o futuro pensando, tá, vamos dizer assim, no passado que eu vou deixar. Então, esse é o primeiro detalhe importante, né? Então,
É um paradoxo, porque todos os dias, every day, né, eu tomo decisões sobre o futuro, pensando no passado, porque um dia aquele futuro virará passado. Né? Então, a primeira questão é o legado. Aí vem a segunda qualificação do legado. Qual é? O sucesso. Tá? E aí, o que quer dizer o sucesso nesse legado? Tá? Aí é que vem a pergunta, né, que surge daí o que é essencial, que realmente eu não estou disposto a abrir mão. Se você olhar que decisão eu tomo hoje, tá? Né, ah, todos os dias, né, sobre o futuro, que vai me deixar um legado, um passado, e esse passado reflete o meu sucesso, tá? Que sucesso quer dizer esse? Tá? Se você, eu quero ser lembrado, por exemplo, para ser inovador, é o cara que criou alguma coisa diferente. Então, o produto que está hoje, por exemplo, pode ser um produto que dá muito lucro, mas não é inovador. E você imagina que no futuro o sucesso vai ser por ter inovado. Né? Da mesma forma, alguma crença, alguma coisa como um relacionamento ou, né, ter uma atitude ética. Tá? Assim, se o futuro, que você olhar e falar assim, se todos os dias eu tomo atitudes éticas, tá? Pensando que este futuro lá na frente, onde o sucesso reflete, né, atitudes éticas, vão virar o meu passado, eu vou ser lembrado por isso, tá? Eu estarei disposto, eventualmente, tá? E esse eventualmente, porque depende da integridade da pessoa, dizendo assim, eu quero, né, faz sentido para mim abrir mão de algumas coisas, porque eu quero deixar esse passado, as pessoas lembrando que eu fui ético todos os dias, apesar da crise, apesar de todas essas questões. Então, o desafio que fica é o seguinte, como você define no seu legado o sucesso? O sucesso é o que? Ser inovador, ser ético. Então, isto, no final do dia, é o que você não abre mão. E ele é o essencial. Né? Porque você quer ser lembrado por aquilo. Essa é uma das características mais engraçadas. Se você olhar, né, vamos pegar o caso, por exemplo, da Apple. Se você pegar o Steve Jobs, tá? E assim, certos produtos podem estar dando muito lucro hoje. Tá? Mas ele fala assim, não, mas eu sou um cara que é inovador, onde a mudança é importante. Então, o fato de hoje estar dando dinheiro, tá? Eu posso querer matar isso, porque ele não é o próximo passo da inovação. Tá? E aí você fala assim, mas não faz sentido matar um produto que está dando lucro. Não, mas eu não quero ser lembrado por aquele produto. Eu quero ser lembrado por ser inovador. E acho que esse exemplo é um exemplo bacana de talvez uma empresa, uma pessoa, né, na figura do Steve Jobs, do quanto para ele tinha claro para ele, né, o essencial. Né, o que é que ele não Exatamente. abriria a mão, né? E você vê, né, ele nas atitudes, até na roupa dele, tá? Ele fazia isso. O Sim, pretinho dele com a gola, tá? A calça jeans, tá? Todos os dias o mesmo. Assim, porque aquilo para ele era o essencial. Ele não precisava mais do que aquilo. Né? sim. Então, assim, o bacana é quando alguém, né, ele é a representação de dizer assim, olha, para mim, o essencial não tem esse monte de enfeite. Tá? O iPhone é simples, ele tem linhas Uhum, simples, clean, tá? E pronto. E todos os dias ele está tentando, ele tentou na vida dele, tá? Ser dessa forma. Né? uhum. Sim, um bom exemplo que veio à tona. Celso, tu tens também uma grande experiência, uma grande vivência e também uma curiosidade muito grande, né, com as tecnologias e também com a IA, né, uma proximidade muito grande aí com a inteligência artificial. Vamos misturar um pouquinho agora perspectiva moral, né, com possíveis instruções, possíveis orientações, assim, que uma IA pudesse dar, né? Uhum. E aí eu quero trazer essa perspectiva também, agora mais para as lideranças brasileiras, assim. Se a gente utilizar a IA, né, para tensionar premissas que nós tenhamos,
e nossa empresa tenha. E ela, porventura, né, uma boa IA, bem estruturada, ela nos apontar de uma forma irrefutável que o modelo de negócios atual que a gente tem é moralmente indefensável. Será que as lideranças brasileiras estão preparadas para aceitar um conselho vindo de uma inteligência não humana, mesmo que seja irrefutável o que ela está nos dizendo? Será que está preparado para aceitar, porque isso vai colocar em xeque os lucros privatizados? Bacana. Eu acho que eu vou separar a questão da liderança brasileira, tá? E assim, eu vou ter que fazer isso. Liderança brasileira, tá? E essa questão, né, moral, tá? Começando por uma questão que é justamente assim, né, o lucro, né? O lucro, em última instância, tá? Ele talvez seja uma representação desse tal do sucesso, tá? Que, infelizmente ou não, tá? Eu acho que nós temos que começar, talvez, redefinir, né? Então, assim, quando eu estudei essa questão, né, vamos entender bem primeiro se é lucro ou valor, tá? E se a gente entender valor, tá? E dentro do conceito de valor, a evolução que nós tivemos foi começando com, vamos dizer assim, rich, tá? Que é ser rico, enrich, que é enriquecer, enrichment ou enlightenment, onde eu me torno mais do que alguém rico, alguém que vai enriquecer, mas alguém que se torna mais amplo, mais iluminado, enxergar a realidade. Então, valor, tá, migra por uma questão como essa. Enquanto a gente está no estágio de rico, tá, de certa forma, né, nós estamos num entendimento muito mais, vamos dizer, simplista e materialista da equação. Então, esta equação, tá, precisaria ver se as pessoas conseguem entender, tá, esse espectro de evolução, tá, no seu entendimento, nas suas ponderações. Enquanto ele continuar no basicão, tá, do rico, tá, vai ser extremamente difícil. Quando ele entender que mais do que rich, enrich, enlightenment, tá, chegar nesse ponto, aí nós temos aí alguma coisa a ser talvez mais trabalhada. Bom, dito isso, tá, a grande questão é a seguinte: a IA, ele é um modelo que tem dois, vamos dizer assim, ele, de certa forma, se eu quiser transformar ele, ele é um modelo bipolar, tá? E ele é bipolar, né, por causa que nós somos, né, vamos dizer assim, muito também, né, com duas facetas engraçadas. O que acontece, tá? Novembro, dezembro do ano passado, foi estudado, existe uma linha reta entre, vamos dizer assim, aspectos lógicos e aspectos emocionais na inteligência artificial. O que acontece é que a gente, como seres humanos, nós temos uma coisa que é interessante, né? Não sei quanto as pessoas aqui estão assistindo, né, já viram isso. Quando a gente começa a interagir com a inteligência artificial, a gente interage por questões mais técnicas, mais racionais. A gente fala assim, uau, ele responde tão bem, tá, que eu começo a acreditar nela. Aí eu começo a criar confiança. A partir desse ponto é que é o grande problema. Quando ele está consultando sobre temas técnicos, racionais, tá, ele está consultando bases de dados sólidas, tá, sobre isso. À medida que eu começo a criar confiança, eu vou migrando para o socioemocional. Tá? Essas perguntas, tá, mais emocionais, que estão ligadas a atitudes de confiança, tá, o modelo atual de inteligência artificial, os LLM, tá, eles buscam proximidade, coisas próximas para poder te responder. Como as perguntas, né, a base de dados racional não responde, ele vai buscar respostas na rede social, em outras bases, onde ele consegue encontrar similaridade, tá, para poder te responder. E quando ele entra nesse universo, está todo mundo lá, nós seres humanos, tá, e o bom e o mal da gente. Tá? Aí começa como ele aprende, tá, em base da gente, tá, começa a acontecer umas coisas engraçadas. Tá? Qual é o engraçado? Por exemplo, tá, a gente fala assim, para os nossos filhos ou filhas, né, fala assim, não pode mentir, hein? No momento seguinte, olha, mas naquela situação, tá, naquele caso, peraí, mas mãe, pai, será que não pode mentir?
Não, mas tem umas situações, dali a pouco, você cria uma contradição e você age totalmente. E aí, ele, na cabeça das crianças, ele cria isso. E nós alimentamos uma base de conhecimento como essa. Então, o que acontece nesse momento da história? Tá? Nós estamos vivendo assim, cada vez que é indefensável, tá? Se ele não é racionalmente estruturado, mas ele é moralmente, ou seja, parâmetros não tão racionais, tá? Ele se aproxima dessas outras bases de dados. E aí, o que acontece? Tá? A liderança pode olhar isso, tá? E encontrar, né? E explorar neste universo, tá? Argumentos que ele diz, viu só? E a IA está confirmando o que eu estou dizendo. Que apesar de ser moralmente indefensável, tá? Racionalmente, aparentemente, tá? Ele encontrou argumentos para mim, tá? Que diz que é possível ser dessa forma. E todos vocês confiam na IA. Olha só que coisa engraçada, né? Você diz, começo pela confiança no racional, vou para o lado irracional, crio uma situação, né, que eu falo assim, é indefensável, moralmente indefensável, não sei o quê. Posso até encontrar uma base, né, de informações que diz que é moralmente, né, assim, vamos dizer assim, indefensável, tá? Mas ele interage com o modelo de inteligência artificial e ele vai encontrar uma solução para o seu dilema, né, que é indefensável moralmente, tá? Ele vai encontrar, né, um argumento para te satisfazer. Aí ele fala assim, estou confortável em dizer, não fui eu que disse, é a inteligência artificial que disse. Tá? Então, esta capacidade é que muitas vezes a gente está vendo na vida real também. Aí, liderança, de fazer esse tipo de coisa. Brasileiro. No brasileiro, tá? É que nós talvez sejamos extremamente criativos em encontrar, né, uma perspectiva, uma nuance, tá? Muitas vezes. E não é toda a liderança, tá? É justamente assim, a liderança que quer encontrar esta solução. E aí ele encontra o caldo e o motor, a inteligência que responde a ele. Ele vai procurar esta resposta para dizer, viu só, Miriam, né? Apesar de ser moralmente indefensável, encontrei um jeito de justificar. Então, este é o desafio que está. Tá? É uma dinâmica intrínseca, né, Celso? Tem uma dinâmica, porque essa é uma perspectiva, e aí a gente conversa bastante sobre isso também, né, essa questão da IA, o quanto o humano permanece, né, ou o quanto tem que ter o cuidado do humano, né, nessa perspectiva toda, e tu estás trazendo também uma perspectiva de que bastante do humano aí, né, dessa perspectiva cultural, dessa perspectiva não só cultural, mas também vamos dizer assim, um pouco talvez da essência ainda do ser humano, né? De algumas pessoas. Senso crítico, o judgment, tá? Define uma equação que é um nível de complexidade brutal. Tá? E aí, né, eu acho que este aspecto é um dos pontos mais estranhos, né? Quando você não tem muita vivência, você viveu dentro de um ambiente, vamos supor que você sempre viveu dentro de um ambiente onde o moralmente, tá? Ele é um ambiente que pode ser frequentemente distorcido. Uhum. Então, quando você vive dentro desse ambiente, você começa a dizer assim, como tudo é possível de ser distorcido, tá? Uhum. Ganhar dinheiro a qualquer custo e tudo mais, e isso é dito como sucesso. Tá? Assim, e agora, né? Você tem uma das coisas, e aí, né, eu acho que assim, principalmente gente, né, que lida com liderança, né, você, o time da Nortus, tá, que tem que lidar, tá, tem uma questão, né, que eu vejo muito desafiadora, né. Eu, engenheiro, não entendo nada disso, tá, mas um dos problemas meus que eu vejo é o seguinte, né, as pessoas dizem, vá lá e faça essas coisas, vá lá e vença, tá. Só ele não diz a segunda parte, mas não pode fazer estas coisas. Ele diz,
vai e dê o resultado. Só não disse como não pode ser feito para dar resultado. Sim. Sim. Quando você diz o não, ele tem o quê? Quando você diz vá e dê esse resultado, mas siga estes limites, tá? A pessoa é obrigada a fazer o quê? Judgment. De que lado da linha ele está? Desta Sim. linha ou daquela outra linha? Sim. Judgment é a diferença. E quando você não tem um ambiente que lhe dá a capacidade de fazer judgment, tá? Você entra no automático. E aí, princípios, né, coisas que são essenciais, passam a ser facilmente questionados. Porque aquilo, desde o começo da nossa conversa, o essencial, em momentos de crise, ele diz sim e não, sim e não. Então, eu tenho uma linha que diz para cá e para cá. E eu tenho que ter um senso de julgamento. E este é o difícil em inteligência artificial também. Nós estamos hoje na fronteira das discussões em inteligência artificial, porque justamente, tá, o que nós estamos vendo de crianças, de problemas que estão acontecendo, é justamente por quê? Porque as pessoas falam assim, isto é correto? Isto não deveria os modelos de inteligência artificial, né, colocar? Assim, mas ele diz, gente, não sou eu que estou colocando, é vocês que estão colocando da rede social. Peraí, mas assim, se vocês não estão colocando, é um problema de vocês, não é o meu problema. Não, 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 mas você deveria pensar. Aí a resposta do outro lado é dizer, vocês deveriam pensar. Não, aí a outra resposta que a gente deveria colocar é assim, vocês estão contratando gente muito inteligente, tá? Ótimo, gente superdotada, tá? Realmente, prêmios Nobel, não sei o quê. Tá? Eles são superdotados, mas são moralmente, né? Sim. São íntegros, são caras, né, que realmente, né, são trusted, né, são confiáveis. Né? Esse é o ponto. Te escutando, Celso, aí eu fico. É uma discussão antiga, né? Essa parte do como cuidar. Vamos, se a gente fosse encontrar, assim, né? O que seria essencial, mas que seria um essencial comum na perspectiva da humanidade, né? E eu vou fazer aqui só um paralelo aqui na nossa sequência de questões, de perguntas, porque o essencial, ele parece que ele está misturado com a questão da ética, da moral. E aí, como tu trouxesse agora, mas o que é ética e moral, né, para uma organização, o que é para outra, o que é para essa cultura, né? As culturas têm isso diferente. E o quanto realmente a gente precisa pensar sobre isso, refletir sobre isso, trazer esse tipo de reflexão para o dia a dia corporativo, para que se não viva um automático, não é um automatismo da forma, não, mas a gente sempre fez assim, mas não, ok, a IA tá tudo bem, alguém fez, é uma ferramenta, eu vou lá, vou pegar e vou usar para me beneficiar, e não importa se isso vai dar impacto, se não vai dar impacto. E o quanto essas questões todas, se a gente não refletir sobre elas, se a gente não gerar metacognição sobre elas, o quanto a gente entra num ambiente, numa zona, num espaço perigoso, porque são armas mais potentes, né? Uhum. São armas mais potentes, assim, que começam a estar à nossa disposição, né? Então, aí eu diria para você que o grande, né, problema começa, por isso que assim, né, o desafio que eu tenho tido muitas vezes, né, na minha experiência, seja em conselhos, né, seja em diversos campos, né, mesmo em inteligência artificial, discutindo com o pessoal, né, passa da seguinte coisa, parece estranha, parece realmente estranha, porque começa por o que eu fiz agora com você, né, assim, liderança brasileira, então assim, vamos Uhum. entender o que é o moralmente bom, então, o que é liderança, o que é brasileira, né? Cada um desses parâmetros, tá? Eles assim, vamos entender essa pequena frase está definindo a grande diretriz, né? A premissa básica pela gente vai começar, tá? E assim, vamos discutir só essa pequena premissa durante um momento, tá? Uhum.
moralmente, liderança brasileira. Aí, tá, reside algumas das questões, né? Moralmente, se a gente está entendendo da mesma forma, né? Liderança é o único responsável por isso, porque aí eu tenho que atribuir assim, liderança pode ser pai e mãe, tá? Uhum. Isso é responsabilidade só pai e mãe, ou de mais algumas entes? Brasileira, na peculiaridade, é todo, ou é uma parte, é um subsegmento, tá? Então, assim, ao fazer isso, para a gente poder, né, colocar em perspectiva cada um desses pedaços, né? E aí Sim. o que é inteligência artificial? E aí é assim, tá bom, o contraponto, o que é inteligência humana? Então, onde é a fronteira de um e onde passa a ser a fronteira do outro, tá? Passa a ser questões importantes a serem colocadas. Então, assim, se a gente passar 5 minutos para dissolver cada um desses pedacinhos, tá? E fazer as pessoas pensarem, então, ok, agora essa é a premissa básica pela qual a gente vai começar a conversa, as decisões, uma série de coisas, né? O que eu acho que falta, esses 5 minutos, para pegar uma pequena frase, uma pequena ideia e falar assim, Uhum. vamos pegar só isso, 5 minutos, tá? E vamos ver se nós estamos falando da mesma coisa, nós estamos entendendo isso. A partir daí, nós podemos discutir qualquer coisa. Sim. Sim. Antes tu trouxesse uma palavra, né, a questão da integridade, assim, das pessoas serem íntegras, né, dentro desse contexto todo, assim, com tanta diversidade de possibilidades, vamos dizer assim, né, e aí numa cultura que a gente ainda vive muito essa cultura de um mercado, né, de um contexto corporativo que valoriza bastante os dados, né, os indicadores, os resultados, o crescimento. O que tu dirias como que as empresas podem, como é que elas poderiam começar a dar uma maior visibilidade e valorizar mais o lucro quando ele é evitado em nome da integridade, sem que isso pareça falta de ambição. Uhum. Bacana. Eu acho que a primeira, talvez, questão é assim, o quanto a gente né, coloca assim, integridade versus lucro, tá? E a outra é o quanto a gente coloca assim, né, integridade é valor, Uhum, tá? Então, assim, ele é um valor, ele é um capital, tá? Da qual eu posso me alavancar usando isso, se for de forma correta, tá? Por quê? Esse é o negócio engraçado. Se você disser assim, integridade de um lado, lucro do outro, e é uma relação adversarial, tá? uhum, Ou eu, né, abro mão da integridade para ter lucro, então é uma opção que eu vou ter que fazer. A outra diz o seguinte, não, né? Integridade é valor, é capital, e eu posso utilizar isso para gerar, né, uhum, mais valor, tá? E gerar mais capital. Esse capital, em última instância, pode até virar lucro, tá? E talvez, no médio e longo prazo, ele aconteça. Eventualmente, até no curtíssimo prazo, pode acontecer, tá? Parece estranho, né? Mas muitas organizações entenderam que atitudes, né, mais íntegras, tá, viram efetivamente, tá, lucro praticamente imediato. Então, assim, alguns tomam uma atitude para dizer assim, né, misógina ou o que quer que seja, tá? Então, assim, ótimo, ele tomou uma decisão e ele diz, olha, é isso, né, e vai excluir parte da sociedade, né, e toma uma atitude como essa. Aí, né, vi exemplos, né, onde o pai, né, vendo o filho fazer isso, tá, de uma rede de alimentos, tá, uhum, ele vai a público e diz, estou demitindo meu filho, tá, porque isto é errado. Então, assim, nós não aceitamos. Mesmo meu filho fez uma coisa errada. E, instantaneamente, tá, a resposta do público é assim: é isso aí. Pronto, vamos comprar mais e vamos querer optar por essa. Instantaneamente virou lucro, tá? Porque sim, aumentou, né, essa atitude íntegra. Tá?
por um ato que ele mostrou. Eu não aceito, mesmo que seja alguém que é meu filho, que está tocando a operação. Então, assim, esse tipo de aspecto, tá, é um desafio da qual, será que a gente está entendendo, tá, que as pessoas reconhecem a integridade como esse valor, tá? Mas o difícil é que ninguém demonstrou. Nesse caso, real, tá, alguém demonstrou que esta integridade está acima do fato de que é o filho dele, que é o CEO da companhia, Uhum. tá? E ele diz, eu não aceito, mesmo meu filho não pode ter esse tipo de atitude. É interessante esse valor, integridade, associado às condutas, né, corporativas, e aí te escutando me pareceu assim, nossa, a reação do público, né, a reação dos clientes, talvez sinalizando assim, nossa, isso é essencial, Isso. né? E é um negócio assim, né? É engraçado, porque, né, quando a gente chega no essencial, tá, é, toda vez, né, que me pergunta assim, como é que você, né, como é que é essa a percepção do essencial, né? O que vem sempre na minha mente, tá, é uma questão seguinte, é que nem uma brisa, né? Eu não vejo, mas eu sinto, Sim. né? Então, o Sim. essencial é aquilo que você não vê, mas você sente, né? E as pessoas sentem isso. E está muito conectado ao que tu trouxesse antes, né, Celso, dessa camada, dessa dimensão emocional envolvida também, né? A gente sabe que nas decisões tem o emocional, que nas nossas interações está tudo envolvido, e quando tu trazes a palavra sentir, está conectada à dimensão que faz parte do ser humano, né? Essa nossa percepção mais fina Uhum. do que está ocorrendo, né? É, E eu acho que é justamente isso, né? Hoje nós temos tanta complexidade, tanta coisa acontecendo, né, que ele embaça a nossa visão, tá? E não nos permite enxergar, tá, o essencial, porque há muita distração, há muito ruído, né? Não há um sinal, é muito ruído e eu não consigo saber o sinal, tá, dentro da montanha de ruído que está acontecendo. E muito mais ainda, tá? Ruídos estão acontecendo. Pior ainda, eles têm fake news. Agora eu posso fazer, né, modelos, né, que eu posso distorcer a imagem, uma série de coisas, tá, na qual aquilo que parece um sinal, tá, que eu sempre acreditei que era uma verdade, tá, ele pode ser distorcida, tá, e você começa a ter dúvida de todas as coisas. Então, começa aí, né, esse soma do judgment ao senso crítico. Ou seja, eu tenho que fazer o julgamento e antes de para julgar, eu tenho que ter um senso crítico de falar antes, peraí, deixa eu ver se eu vou julgar coisa que faz sentido. Tá? Então, uhum. assim, eu quero ter uma forma de eu quero julgar, né, se é certo ou errado, criar um critério para isso. Tá? Então, assim, dado isso, meu senso crítico de olhar, primeiro, isto vale ser julgado. Ah, tá bom. Aí, dentro do julgado, tem o primeiro parâmetro é o que é sim ou não. Tá? Assim, isto é certo ou errado. Só tem né, aquilo, passa ou não passa. Dentro daquilo que passou, tá, eu tenho graduações. Posso gostar mais, gostar menos. Tá? Então, assim, este esforço, tá, é que eu preciso começar cada vez mais a trabalhar. Aí, eu gosto, para mim, para o outro, para nós na relação ou para a sociedade como um todo. Né? Por isso que, assim, uma das questões é o I, we and us. Tá? Uhum. Isso é importante. Então, assim, cada um desses aspectos, tá, tem que ser entendido nesse composto. Tá? Mas hoje, infelizmente, tá, por tudo que está acontecendo, na velocidade que está acontecendo, temos tanta distração, tanto ruído, tá, que é difícil ver aquilo que a gente está discutindo hoje, que é o essencial. Sim. Celso, eu vou te trazer, eu acho que eu vou trazer um pouquinho misturado,
as nossas duas últimas questões, que aqui em respeito também ao horário. A tua fala também me traz uma perspectiva de nós temos que aprender muito. Uhum. Temos muito que aprender, né, ainda. E temos que propor grandes mudanças nos sistemas, no sistema educacional, né, e também, e enquanto isso não ocorre, também, eu acho que concomitantemente, mudanças no próprio contexto corporativo com relação à aprendizagem contínua, de todos esses aspectos, ter espaço para conversar sobre isso tudo, né? Então, isso a gente precisa, né? A tua fala, ela me traz muito mais certeza de que cada vez mais esses ambientes, eles precisam ser cultivados, né? E isso gera no mundo corporativo uma capacidade, vou chamar de camada, né? Uma dimensão maior, assim, de complexidade, porque o mundo corporativo, ele está preparado para, bem dizer assim, para atender necessidades da sociedade, né? E ter aí sua cadeia produtiva. Como a gente trazer essa estrutura, né? Para dentro do mundo corporativo, por exemplo, e fazendo com que isso se torne relevante, mas não gerar um esgotamento também, né? Porque a gente tem muito essa questão do foco na produtividade, não tem tempo para muita coisa, né? E então também a gente trazer essa perspectiva do essencial, trazer essa perspectiva de aprender a fazer isso, porque a gente precisa primeiro aprender a fazer isso. Como isso não causar o que é preciso, né, no mundo corporativo, o que a gente inclui junto para que não entre num processo de uma implosão, talvez, né, de um desgaste, assim. E se tu puder trazer um pouco sobre isso, e aí vou misturar já um pouco aqui, numa sequência desse vislumbrar da próxima fronteira da essencialidade, né, principalmente a partir da era da IA, que também trouxe para o mundo corporativo um aprender sobre isso, porque a gente precisa aprender também, né, com essa tecnologia. O que seria essa próxima fronteira da essencialidade, né? Será que a gente estaria se movimentando para um essencial que seria preservar a consciência humana? Bacana. Então, deixa eu ver se nesses minutinhos aí trago a minha perspectiva, né, com relação a isso. Primeiro, né, eu acho que assim, as pessoas estão falando de retreinar, reskilling, tá? Eu acho que nós não estamos em skilling ou reskilling. Treinar é quase que um aspecto de, vamos dizer assim, de forma, vamos dizer assim, muito simplista, de adestramento, tá? De repetição. Então, nós temos um problema. Né? Então, não é mais isso. A segunda é a questão de a gente falar sobre como é que isso passa a ser parte do aprendizado. Bacana. Né? Esse aprendizado contínuo e tudo mais. Tá? Bacana. Eu acho que também não é nessa perspectiva. Tá? Porque ao né, levar as pessoas a aprenderem mais coisas, tá? De repente, tá? Nós estamos fazendo uma coisa de colocar mais coisas dentro de uma caixinha que talvez não caiba mais coisa. Tá? E aí vem aquela inundação, esgotamento e tudo mais. Tá? Apesar de que o ser humano tem uma capacidade inacreditavelmente interessante, né, de guardar coisas, mas ele guarda essencialmente algumas coisas e joga fora outras coisas. Tá? Então, esse é o tipo de coisa que também é engraçado. A gente não percebe, tá? Mas uma das coisas que acontece é que justamente, mesmo quando a gente traz uma memória, a gente relê a memória, tá? A gente reinterpreta e ele volta a guardar. Só que ele guarda, tá? Uma fração daquilo que era do passado. Ele, cada vez que ele volta, ele relê, regrava, tá? Redefine e guarda na memória. E normalmente ele guarda uma parte muito pequena que representa o todo. Isso também a inteligência artificial pode permitir a fazer, tá?
Então, assim, o DeepSeek fez um estudo que mostra se ele pega palavras, colocou numa imagem, palavras soltas, criou uma imagem, né, com palavras soltas, ele pediu para quantos por cento de uma imagem que ele criou com base em palavras, tá? Se você guardasse isso na memória, quantos por cento você conseguiria recompor? E ele descobriu que com 10% eu chego a 97,6% da memória guardada. Ou seja, só 10% eu consigo praticamente levantar tudo aquilo que eu tinha visto. Então, é uma fração conseguir levantar. Então, a grande questão agora, tá, não é mais, então, né, nem o treinar, nem talvez o aprender. Tá? A grande questão é a nossa capacidade de ensinar. Né? Então, assim, mais do que o reskilling, mais do que o aprendizado contínuo, né, o quanto nós estamos, primeiro, tá, gerando a capacidade de ensinar, de compartilhar conhecimentos. Tá? Ou seja, eu só compartilho se eu realmente aprendi. Eu só consigo ensinar se efetivamente eu aprendi. Né? E aí surge, né, o desafio mais bacana, que é né, o desafio né, do modelo e da técnica do Richard Feynman, né, que prêmio Nobel de Física, tá, quer dizer, explicar para uma criança de 5 anos, tá, alguma coisa tão complexa como a física quântica, coisas desse tipo. Né? Você só consegue chegar a explicar para uma criança de 5 anos uma coisa tão complexa como essa, porque, você realmente aprendeu. Segundo, você realmente entendeu. E terceiro, você realmente conseguiu trazer na essência para que o público-alvo, que é uma criança de 5 anos, seja capaz de entender. E isso, né, leva a uma questão que é engraçada. Se a gente quer aumentar a produtividade, a eficiência, de fazer com que as pessoas ajam, façam as coisas acontecerem, o quanto a gente está sendo capaz de olhar todas as coisas e tirar daquilo, destilar, trabalhar, para dizer assim, mesmo uma pessoa que não tem formação nenhuma, que não está, né, habilitada, nunca fez aquilo, a gente pudesse chegar e falar assim, deixa eu te contar o resumo da obra. O resumo de todas as coisas aqui quer dizer assim, é este jeito de você atender a pessoa, olhando nos olhos, apertando a mão, dizendo um bom dia. Esta é a essência, tá, que faz a diferença. Né? O quanto a gente consegue chegar a esse tipo de coisa. Porque aí, tá, o aprender, tá, não é mais um aprender, é como eu vou ter que ensinar. E se eu Sim. ensinasse de uma forma tão simples, tá, que pudesse qualquer pessoa, né, se tornar, vamos dizer assim, um adepto, né, ou alguém que você, puxa, é tão simples, é só isso. Pois é, você começa a chegar realmente na essência, tá, das questões. E aí é que vem algumas coisas que são engraçadas. O problema, às vezes, não é nem um problema de ensinar. Tá? Eu tenho que voltar aí a meta, vamos dizer assim, uma meta-essência, que são esses princípios, né? E coisas que estão por trás. Vou te dar um exemplo, tá? Que ontem eu estava explicando, né? Numa reunião com acionistas. Tá? Talvez tu já tenha ouvido falar da Starbucks. Tá? Uhum. Então, quando a Starbucks começou, né, eu tive a oportunidade de conversar, né, com Howard Schultz, que é o cara que fundou, né, a Starbucks. E uma das coisas mais engraçadas ou diferentes, tá, que ele comentou, por que a Starbucks tem o que ele é tão diferente quando ele, né, venceu e tudo mais? Tinham dois aspectos. Né? Howard entendeu o que as pessoas queriam. O que né, que as pessoas queriam era o seguinte, tá? A ideia simples dele se traduziu em 3 momentos. Tá? Ele falou assim, existem 3 momentos que você passa a maior parte do seu dia. Aí ele mostra uma imagem de 15 segundos, dizendo assim, todo mundo, né, no trabalho, trabalhando. Então, 1/3 da sua vida você passa aqui. Aí ele mostra mais uns 10, 15 segundos na casa, brincando, correndo, gritando, todo mundo. 1/3 da sua vida você passa aqui. Aí tem um terceiro momento. Nesse momento, você está sentado consigo mesmo, né, lendo o jornal, olhando a paisagem.
tomando um café, tá? Para que você possa ter o seu tempo. Uhum. Nesse um terço é que está Starbucks. Então ele fala assim, neste pequeno vídeo eu mostro onde a gente está. Então, assim, pô, cara, bacana. Tá? Mas para fazer esse tipo de coisa, tá? Que é tão simples as pessoas entenderem, tá? Então, assim, o que ele descobriu? Que para as pessoas que vão fazer o serviço na Starbucks, existiam algumas coisas. E aí a vida dele é que ensinou. Ele veio de uma família muito pobre, que o pai dele era lixeiro, tá? Uhum. E o pai dele adoeceu. E ele só recebia dinheiro pelo trabalho. Como ele ficou doente, ele não pôde receber. Como ele não pôde receber, ele não tinha, nos Estados Unidos, ainda naquele tempo, era mais difícil ainda, ter plano de saúde e tudo mais. Então, o que acontecia é que ele não recebia e estava doente. Aí, na cabeça dele, ele falava assim, não saía a imagem das pessoas batendo na porta, cobrando as contas, né? Tudo que ficou pendurado por causa que o pai estava doente. E ele não recebia. Então, aquilo traumatizou ele. E o pai dele veio a falecer. E aquilo na cabeça dele ficou o seguinte: nunca mais um ser humano deveria passar por uma situação como essa. Não é justo. E como Uhum. criança, era injusto. Quando ele criou a Starbucks, uma das primeiras coisas foi o seguinte: todas as pessoas que forem trabalhar na Starbucks têm que ter um plano de saúde e a empresa deveria garantir que eles nunca tivessem que passar por isso que ele passou. Porque senão ninguém vai conseguir, né, criar esse momento um terço mágico, né, Sim, se não for dessa forma. sim. Ele entendeu, né, de duas coisas. O que era essencial para a gente que está tomando um café de forma tão simples, para a gente poder ter o nosso tempo. E ele entendeu para aquele que vai servir, tá, o que era essencial, e não ter essa preocupação, tá, e ter que, né, lutar para estar bem, para estar com saúde, porque isso importa mais do que qualquer coisa. Tá? Então, Howard Schultz entendeu as duas coisas na sua essência para colocar isso. A Starbucks começou a ter problemas quando ele se afastou e as pessoas começaram a entender que o custo da saúde era caro demais e que o café precisaria ser, né, mais barato, com não tão qualidade, que aquele espaço não era Uhum. importante. Tá? E as pessoas foram esquecendo. E isso intrínseco, tu trouxesse também essa grande condição, nessa visão que tu trouxeste agora, dessa pessoa de algo que realmente parece que precisa ser preservado, porque que é essa condição de tomar consciência daquilo que realmente é essencial, né? E isso é um exercício bastante humano, né, de se fazer. E E quando tu estavas justamente, falando, não, e perdão. eu só ia complementar que assim, a inteligência artificial pode nos ajudar, tá, a fazer isso, porque parece estranho, mas eu posso perguntar a ela, e eventualmente ele pode nos dar exemplos e questões que a gente não está percebendo. Então, como Uhum, usar a inteligência artificial para nos trazer estes exemplos para reflexão é que é interessante. Tá? Então, só para fechar o ponto do último pedaço que você colocou, tá? E agora dentro do horário, né? A questão que uma das perguntas que eu fiz é o seguinte, né? Se um xamã que nunca teve contato com os seres humanos, né, saísse da floresta, e a primeira entidade que ele encontrasse fosse uma inteligência artificial, tá? E aí, né, o que um xamã, né, diria de lições aprendidas para a inteligência artificial, tá, para que ela pudesse com isso se tornar também melhor e ela pudesse, né, ensinar para um xamã. uhum, E aí a resposta mais interessante que veio da inteligência artificial foi a seguinte: nunca esqueça o invisível, uhum, o que você não vê. Porque isso é que distingue você, a própria inteligência artificial é o que distingue vocês humanos dele. Ele sim, é engraçado, né? Por todos os modelos e todas as bases de conhecimento que ele tem, ele foi buscar coisas para resumir e dizer assim: a minha diferença com a tua, humana, é que você pode enxergar e sentir o invisível. Não esqueça disso.
Que fantástico. E, Celso, a gente está aqui, já estourou um pouquinho do nosso tempo, mas só para te falar que tu me fez recordar um entendimento, quando tu trouxesse, né, é momento da gente aprender a ensinar, né, a gente precisa ensinar mais. Tem uma filósofa, a Hannah Arendt, que ela tem uma proposição de que nós, como humanidade, nós seguimos o nosso desenvolvimento, nosso processo evolutivo, mas a gente vai deixando lacunas. Isso. E quando tu estavas falando do que a gente precisa aprender a ensinar mais, né, me veio muito forte, essa sempre foi a grande joia da humanidade, que foi a condição de passar conhecimento. E aí eu me recordei da era dos artesãos, né, onde se ensinava lado a lado, todo o cuidado, toda a atenção ao essencial do que precisava ser repassado dentro daquele contexto, e o quanto eu fiquei pensando assim, nossa, será que foi lá na era industrial que a gente começou uma produção em massa e nós fomos deixando uma lacuna, né, daquela habilidade do passar lado a lado esse conhecimento, né? E aí lembrei da Hannah, que ela diz assim, poxa, que a gente vai aprendendo e vai deixando lacunas, e aí pode ser que nós estejamos vivendo o momento da humanidade que a gente tem que preencher esta lacuna, né? Retomar o ensinar mais próximo, né? O aprender mais próximo agora, diante desse contexto novo, né? Então, e aí eu vou dizer para você, tá? Essa lacuna deixou porque a gente, né, esqueceu eventualmente de fazer uma coisa. Quando a gente ensinava isso, tá? A gente contava histórias. Tá? Uhum. Histórias, storytelling, tá? É uma das coisas mais importantes para ir carregando, tá? A humanidade carregou, através dos storytellings, o saber, a sabedoria, uma série de coisas, né? Apresentar um PowerPoint com vários bullets, tá? Não tem storytelling. É como você tentasse contar Chapeuzinho Vermelho, tá? Entrando em bullets, né? E aí o lobo mau descrevendo características e dizendo assim, bom, e aí, né? Assim, a criança esquece, ela nem vai lembrar dessa história. Então, assim, como é criar storytellings, tá? Então, esse talvez seja a volta, tá? A trazer esses storytellings. E dentro disso, tá? O próximo passo do desafio nosso, que é imaginar, né? Então, acho que como último ponto era justamente isso, né? Agora eu tenho que também dar a esperança, né? Dizer assim, olha, né, existe algo melhor, né? O mundo hoje está muito finito nas coisas no horizonte, né? Imagine, né? E cria esperança, Sim. né? Essa aspiração, né? Então, eu acho que é aí que eu acho que a contribuição, né, de IA ou coisas como essa, mas fundamentalmente do que é essencial, tá? É a gente olhar também o que seria essencial lá para frente, tá? Para a gente levar, né, o próximo passo da humanidade, tá? E a gente evoluir, né? Então, essa seria talvez a última contribuição, né? Muito grata, Celso, mais uma vez, pela bondade de tu estar aqui compartilhando todo esse conhecimento, toda essa bagagem, toda essa vivência. Muito grata. Grata mais uma vez ao CEPA por permitir aqui que a gente traga esse tipo de tema tão importante também, né, para que possa levar para essa comunidade científica toda também. Então, muito grata, Celso, muito grata ao CEPA e nos vemos por aí. Com Conversar certeza. mais sobre o essencial. Não, com certeza. Vamos embora, né? E muito obrigado, Miriam, né, a Nortus pela oportunidade e aqui, né, também para o CEPA, na figura do Adriel, né, que tão gentilmente aí, né, separou esse espacinho de tempo para a gente poder bater um papo. Muito Gente, grata. vamos embora. Um abração. Outro. Tchau, tchau.